Obrigado a todos por assistir. Meu nome é Guilherme Branco, sou fisioterapeuta clínico, especialista em fisioterapia esportiva, membro da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, SONAF. O tema dessa videoaula é tornozelo-pé, tendo sido preparada com o objetivo de ressaltar os principais pontos referentes à anatomia, cinesiologia e artrocinemática funcionais do complexo tornozelo-pé. No entanto, não se objetivo esgotar o tema, sendo inteiramente recomendável a realização de uma revisão anatômica, cinesiológica e biomecânica na literatura específica para informações mais detalhadas. Vale ainda ressaltar que essa videoaula é material integrante da disciplina Fisioterapia Aplicada à Traumatortopedia do curso de graduação em Fisioterapia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O tornozelo e o pé são estruturas extremamente peculiares e de relações bastante intrincadas entre os seus componentes. Desse modo, grande parte dos autores, ao se referirem a essas articulações, as denominam como complexo tornozelo-pé. A estrutura e o funcionamento desse complexo apresentam importância fundamental no sistema de movimento humano, participando da estática e da dinâmica corporais, uma vez que é um elemento constituinte fundamental para a formação da base de suporte e da dinâmica da marcha. Além disso, sob a ótica da função e da disfunção músculo-esqueléticas, constitui o início de cadeias cinético-cinemáticas ascendentes, podendo provocar compensações no sistema de movimento de todo o quadrante inferior, e o final das cadeias descendentes, tendo as alterações em suas estruturas e funções provocadas por comprometimentos do sistema de movimento do quadrante inferior mais proximalmente. Sob o ponto de vista da mecânica, sabe-se que a organização de uma determinada estrutura possibilita a ênfase ou em estabilidade ou em mobilidade, de modo que tais características podem ser consideradas indiretamente proporcionais em alguma instância. Assim, uma estrutura móvel é intrinsecamente mais instável usualmente. No entanto, o complexo tornozelo-pé ele deve responder a uma demanda conflitante entre estabilidade e mobilidade, o que torna as suas estruturas e o seu funcionamento literalmente complexo. Essa é uma das principais características essenciais do complexo tornozelo-pé, pois deve prover, dentro do âmbito da estabilidade, uma adequada base de suporte para as mais variadas posturas corporais em descarga de peso assumidas, evitando atividade muscular indevida e, consequentemente, reduzindo o gasto energético inadequado, bem como agir como uma alavanca rígida para impulsão eficaz durante a marcha e, no âmbito da mobilidade, apresentar flexibilidade suficiente para se adaptar às irregularidades da superfície de apoio e para absorver o impacto relacionado à aceitação de peso, em especial na fase de apoio inicial da marcha. Sob o ponto de vista anatômico, o complexo tornozelo-pé tem suas atividades realizadas por 28 ossos, incluindo os 2 sesamoides, as 5 falanges distais, as 4 falanges intermédias, as 5 falanges proximais, os 5 metatarsos, os cuneiformes lateral, intermédio e medial, o cuboide, o navicular, o calcâneo e o talos, que formam 25 articulações: tibiofibulares proximal e distal, talo crural do tornozelo, talo calcânea ou subtalar, talo calcâneo navicular e calcâneo cuboide, que em seu conjunto são denominadas transversa do tarso, 5 tarso-metatarsianas, 5 metatarso-falangianas e 9 interfalangianas. Para facilitar a descrição e a compreensão, os ossos do pé são divididos em 3 segmentos funcionais: retropé, mediopé, antepé. O retropé é o segmento proximal composto pelo calcâneo e pelo talos, geralmente mais associado à recepção de carga. O mediopé é composto pelo navicular, pelo cuboide e pelos 3 cuneiformes, sendo considerado como um elemento de torção e de auxílio para adaptação às irregularidades do terreno. Já o antepé, que é o segmento mais distal, é composto pelos metatarsos e pelas falanges, denominados de raios em seu conjunto, mais relacionado com o equilíbrio e dissipação de cargas. Além disso, a configuração óssea e ligamentar de todos os componentes do pé se combina para produzir os 2 arcos: longitudinal, formado pelos arcos longitudinais medial e lateral, entre o calcâneo e as bases dos metatarsos, e o transverso,
entre o cuboide e o cuneiforme medial, ao nível dos ossos do tarso, e o primeiro e o quinto metatarsos, ao nível dos ossos do metatarso. A articulação talocrural ou do tornozelo é formada pelo talos e pela tíbia distal, através da superfície tibiotalar, e o talos e a fíbula distal, através da superfície talofibular, ou seja, pela superfície côncava da pinça maleolar, a qual pode ser ajustada, combinando as funções de estabilidade e mobilidade anteriormente mencionadas, e pelas três superfícies articulares do talos, que são consideradas convexas em seu conjunto. Trata-se de uma articulação sinovial endobradiça, com cápsula articular e ligamentos associados. É considerada como tendo um eixo único, oblíquo, que provê apenas um grau de liberdade, visualizado através dos movimentos de dorsiflexão e flexão plantar. No entanto, essa obliquidade do eixo articular proporciona a ocorrência de movimentos em três planos, uma vez que, além dos movimentos de flexão plantar e dorsal no plano sagital, há uma certa quantidade de rotação do talos nos planos transverso e frontal. Tais movimentos resultam num eixo móvel ou instantâneo de rotação dessa articulação. Isso pode ser visualizado observando-se o direcionamento lateral dos dedos que acompanha a dorsiflexão e o direcionamento medial dos dedos que acompanha a flexão plantar. Em geral, há um consenso entre os autores que os movimentos de flexão dorsal e plantar predominam na articulação talocrural, mas sabe-se que esses movimentos não ocorrem puramente no plano sagital. A posição de ajuste máximo é dorsiflexão máxima e a posição de ajuste frouxo é de cerca de 10 graus de flexão plantar e a meio caminho entre inversão e eversão. A amplitude de movimento a partir do neutro é de cerca de 20 graus de dorsiflexão e de cerca de 30 a 50 graus de flexão plantar. A tróclea do talos é mais larga anteriormente que posteriormente na maioria dos indivíduos. Além disso, a superfície da sua faceta lateral é maior que a da medial. Assim, quando a fíbula se move em relação ao talos, o seu deslocamento antero-posterior deve ser maior do que o do maléolo tibial. Essa excursão maior da fíbula resulta em movimentos de anteriorização e de rotação medial durante o movimento de dorsiflexão. Desse modo, o eixo da articulação do tornozelo se movimenta ao longo da amplitude de movimento de dorsiflexão à flexão plantar e não se encontra fixado, como estaria numa articulação endobradiça verdadeira. Inúmeros ligamentos são importantes para a estabilidade dessa articulação. O interósseo tibiofibular, crural, interósseo, tibiofibulares anterior e posterior e a membrana interóssea tibiofibular, que serão abordados na seção sobre as articulações tibiofibulares, e dois outros importantes ligamentos que mantêm a estabilidade mediolateral. O ligamento colateral medial, também denominado de deltoide, que suporta o estresse em valgo, e o colateral lateral, composto por três bandas, comumente citadas como ligamentos distintos, os ligamentos talofibulares anterior e posterior, e o calcâneo fibular, que controla os estresses em varo. A articulação tibiofibular proximal é uma articulação sinovial plana, formada pela articulação da cabeça da fíbula com o aspecto posterolateral da tíbia. Embora as superfícies articulares sejam planas, uma certa convexidade da faceta tibial e uma leve concavidade da faceta fibular podem predominar. Apresenta cápsula articular reforçada por ligamentos anteriores e posteriores e está anatomicamente separada da articulação do joelho. Seu movimento é variável, mas consistentemente pequeno, podendo ser visualizado através do deslizamento superior e do deslizamento inferior e da rotação da fíbula. Além disso, o padrão capsular é flexão plantar dorsiflexão. A articulação tibiofibular distal é uma sindesmose entre a faceta côncava da tíbia e a faceta convexa da fíbula, que não possuem contato direto, uma vez que estão separadas por tecido fibradiposo. Não há cápsula articular, mas há vários ligamentos associados. O mais forte e importante de seus ligamentos é o interósseo tibiofibular crural, que mantém a proximidade entre os ossos que liga e serve de eixo para o movimento fibular. As outras estruturas ligamentares que dão suporte à articulação são os ligamentos tibiofibulares anterior e posterior e a membrana interóssea.
A posição de ajuste máximo para ambas as articulações proximal e distal é dorsiflexão máxima e a posição de ajuste frouxo flexão plantar. O padrão capsular é dor sob estresse. Vale ressaltar que os ajustes possíveis da pinça do tornozelo são dependentes dessas articulações tibiofibulares. A articulação talocalcânea ou subtalar é formada por 3 articulações planas separadas entre o talo superiormente e o calcâneo na parte inferior. Juntas, as 3 superfícies geram um movimento triplanar em torno de um único eixo articular. A sua função principal é na descarga de peso e crucial para diminuir as forças rotacionais impostas pelo peso corporal enquanto mantém contato do pé com a superfície de apoio. A articulação talocalcânea posterior é formada por uma faceta côncava sobre a superfície inferior do talos e uma faceta convexa sobre o corpo do calcâneo. Já as articulações talocalcâneas anterior e média são formadas por 2 facetas convexas no talos e 2 facetas côncavas sobre o calcâneo. Entre as articulações posterior e anterior e média, há o canal do tarso, que é separado por ligamentos que percorrem a extensão do canal e dividem completamente as articulações posterior e anterior e média em 2 cavidades articulares separadas e não comunicantes. A subtalar é muito estável devido a seu suporte ligamentar muito robusto, dado através do ligamento talocalcâneo interósseo, que se estende no interior do canal do tarso, e o ligamento cervical. Além disso, os ligamentos colateral medial e lateral do tornozelo, bem como os ligamentos talocalcâneo posterior e lateral, auxiliam no reforço da subtalar. O movimento do talos é uma rotação complexa, em forma de parafuso, diante da presença das facetas côncavo-convexas. O resultado é um movimento triplanar do talos em torno de um eixo articular oblíquo único. Todavia, apresenta apenas 1 grau de liberdade, proporcionando os movimentos de supinação e pronação. Vale ressaltar que ambos os movimentos são um somatório dos 3 componentes nos 3 planos, mas estes componentes do movimento não podem acontecer independentemente. Assim, tem-se componentes de adução, abdução, inversão, eversão e flexão plantar e dorsal, cujas magnitudes irão variar de acordo com as diferenças individuais apresentadas no eixo articular. Uma das principais características peculiares da subtalar é que seus movimentos ocorrerão de maneira distinta na presença de descarga de peso ou na sua ausência. Assim, sem descarga de peso, a supinação é acompanhada de inversão ou varo, adução e flexão plantar do calcâneo. Já a pronação, nessa situação, é acompanhada por eversão ou valgo, abdução e dorsiflexão do calcâneo. Já em descarga de peso, a supinação é composta por inversão ou varo do calcâneo, abdução e dorsiflexão do talos. Já a pronação compõe-se de eversão ou valgo do calcâneo, adução e flexão do talos. O eixo articular apresenta grandes diferenças entre os indivíduos, mas em geral encontra-se inclinado superanteriormente e medialmente. Sua posição de ajuste máximo é supinação e a posição de ajuste frouxo é o meio do caminho entre os extremos da amplitude de movimento. O padrão capsular é varo-valgo. A amplitude de movimento de pronossupinação da subtalar é difícil de mensurar devido à natureza triplanar e às grandes variações individuais devido à variabilidade encontrada no seu eixo. No entanto, o componente de varo e valgo do calcâneo é relativamente fácil de mensurar, tendo como média 10 graus para eversão valgo e 20 graus para inversão varo. A subtalar tem sido denominada como determinante do pé, uma vez que pode influenciar movimentos articulares tanto proximais quanto distais a ela, através da interdependência entre essa articulação e a perna, de modo que a pronação e a rotação interna da perna e a supinação e a rotação externa da perna estão acopladas. A articulação talo-calcâneo-navicular é classicamente considerada como parte de uma articulação composta conhecida como transversa do tarso.
Tal denominação une as articulações talo-navicular e talo-calcânea, denominada subtalar, que estão tanto anatômica quanto funcionalmente relacionadas. A talo-navicular é formada pela cabeça convexa do talos e pelo navicular posterior côncavo. A cabeça do talos é recoberta pela mesma cápsula que abriga as facetas anterior e medial da articulação subtalar, unindo anatomicamente as articulações subtalar e talo-navicular. As conexões ligamentares fornecidas pelos ligamentos calcâneo-navicular, ou também denominado ligamento em mola, deltoide e bifurcado, prendem o navicular ao calcâneo, formando uma unidade relativamente fixa entre os dois ossos sobre o qual o talo se move. Esta unidade funcional é a articulação talo-calcâneo-navicular. Há ainda um reforço ligamentar através dos ligamentos colaterais da articulação do tornozelo, os interósseos e o talo calcâneo, e pelo ligamento talo-navicular dorsal, bem como pelos ligamentos que reforçam a articulação calcâneo-cuboide adjacente. A articulação talo-calcâneo-navicular é também triplanar, com um grau de liberdade, pronação e supinação. Seu eixo de movimento está inclinado antero-superiormente e medialmente da mesma forma que para a articulação subtalar. Todavia, a inclinação medial mais pronunciada que para a subtalar, o que confere a essa articulação mais quantidade de dorsiflexão e flexão plantar. No entanto, os movimentos do talos e do calcâneo nas relações de descarga de peso e com a tíbia são virtualmente idênticos aos da subtalar. A articulação transversa do tarso, também conhecida como mediotársica, é uma articulação composta, formada pelas articulações talo-navicular e calcâneo-cuboide. Vale ressaltar que a articulação talo-navicular pertence então a duas articulações complexas, a talo-calcâneo-navicular e a transversa do tarso. As articulações talo-navicular e calcâneo-cuboide, juntas, desenham uma linha articular em forma de S que cruza o pé horizontalmente e separa o retropé do mediopé e antepé. Da mesma maneira que para o navicular, o cuboide é essencialmente imóvel durante a descarga de peso, o que faz com que o movimento da articulação transversa do tarso possa ser considerado como o movimento do talos e do calcâneo sobre uma unidade de navículo cuboide relativamente fixado. Seu movimento, no entanto, é mais complexo que uma simples linha articular pode sugerir e ocorre predominantemente em resposta à ação da articulação talo-calcâneo-navicular. A articulação calcâneo-cuboide é formada proximalmente pelo calcâneo anterior e distalmente pelo cuboide posterior. As superfícies articulares de ambos os ossos são complexas, sendo reciprocamente côncavo-convexas no percurso de ambas as dimensões, o que faz com que o movimento disponível para o calcâneo seja mais restrito que na articulação talo-navicular. A articulação calcâneo-cuboide tem sua própria cápsula, que é reforçada pelos seguintes ligamentos: ligamento bifurcado, também denominado calcâneo-cuboide, calcâneo-cuboide dorsal, calcâneo-cuboide plantar, também denominado de plantar curto, e os ligamentos plantares longos. Estes últimos se estendem entre o calcâneo e o cuboide até as bases dos segundo, terceiro e quarto metatarsos, contribuindo para a estabilidade da articulação transversa do tarso e para o suporte do arco longitudinal do pé. O funcionamento da articulação transversa do tarso ocorre a partir de dois eixos, longitudinal e oblíquo, independentes, gerando movimentos triplanares de pronação e supinação. No entanto, o eixo longitudinal provê predomínio dos componentes de inversão e eversão, e o eixo oblíquo provê o predomínio dos componentes de dorsiflexão, flexão plantar e adução e abdução. Vale ressaltar que, apesar de as duas articulações que compõem a articulação transversa do tarso poderem funcionar um pouco independentemente, o movimento em uma delas é geralmente acompanhado por, ao menos, certa quantidade de movimento na outra. A articulação transversa do tarso é um elo de transição entre o retropé e o antepé, servindo para aumentar o arco de pronação e supinação da articulação talo-calcâneo-navicular e para a manutenção da capacidade do antepé em se manter plano sobre a superfície de contato enquanto o retropé está em varo ou valgo. Desse modo, pode-se perceber
que as articulações talo-calcâneo-navicular e a transversa do tarso estão mecanicamente unidas, especialmente pela participação da articulação talo-navicular, que é comum às duas. A posição de ajuste máximo para todas as articulações do médio-pé é a supinação, e a posição de ajuste frouxo é o meio do caminho entre os extremos da amplitude de movimento. O padrão capsular é dorsiflexão, flexão plantar, adução e rotação medial. As articulações tarso-metatarsianas são sinoviais planas, formadas pela fileira do tarso distal e pelas bases dos metatarsos. Cada articulação é reforçada por numerosos ligamentos dorsais, plantares e interósseos. Sua principal função é basicamente uma continuação da função da articulação transversa do tarso, regulando a posição dos metatarsos e das falanges em relação à superfície de apoio. Enquanto o movimento na articulação transversa do tarso for suficiente para compensar a posição do retropé, o movimento da tarso-metatarsiana não é requerido. No entanto, quando a posição do retropé é extrema e a articulação transversa do tarso está inadequada para prover tal compensação, esse ajuste pode ser realizado pela articulação tarso-metatarsiana. Vale ressaltar que os movimentos dessas articulações não são considerados como pronação e supinação, visto que não são tão consistentes como nas articulações talo-calcâneo-navicular e transversa do tarso. A posição de ajuste máximo é supinação e a posição de ajuste frouxo é o meio caminho entre os extremos da amplitude de movimento. Não há padrão capsular para essas articulações. As 5 articulações metatarso-falangianas são sinoviais, formadas pelas cabeças dos metatarsos e distalmente pelas bases das falanges proximais. Há 2 tipos de movimento disponíveis, flexão e extensão e adução e abdução, sendo os primeiros claramente mais amplos e importantes. Essas articulações servem primariamente para permitir ao pé fazer uma dobradiça nos dedos, de forma que o calcanhar possa deixar o solo durante a marcha. A posição de ajuste máximo é extensão completa e a posição de ajuste frouxo é ligeira flexão. O padrão capsular é extensão, flexão para o hálux e variável do 2º ao 5º dedos. As articulações interfalangianas são sinoviais em dobradiça, com apenas 1 grau de liberdade, flexão e extensão. As 5 articulações proximais e 4 distais. Os dedos, também chamados de artelhos, ajudam a manter a estabilidade pressionando-se contra o solo na postura estática e na marcha quando necessário. A posição de ajuste máximo é extensão completa e a posição de ajuste frouxo é ligeira flexão. O padrão capsular é flexão, extensão. Um importante fator a ser investigado durante os testes passivos de amplitude de movimento de uma articulação é a sensação final de movimento, ou end feel. Essa característica informa muito sobre a qualidade do movimento e pode revelar muito sobre a natureza de diversas disfunções. Para o complexo tornozelo-pé, os 4 macromovimentos disponíveis irão apresentar a mesma sensação final de movimento fisiológica, firme ou duro. No que diz respeito à musculatura, não há músculos no tornozelo ou pé que cruzem e atuem somente sobre uma articulação. Todos agem ao menos em 2 articulações ou em um complexo articular, produzindo ações articulares que são dependentes do ângulo de tração do músculo em relação ao eixo articular. Podem ser divididos, então, em músculos extrínsecos e em músculos intrínsecos. Dentre os músculos extrínsecos, há os flexores plantares e os dorsiflexores. Os flexores plantares são compostos pelo gastrocnêmio, sóleo, plantar, tibial posterior, flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, fibulares longo e curto. Já os dorsiflexores são tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos e o fibular terceiro. O tríceps sural, formado então pelo gastrocnêmio sóleo, cruza a linha da articulação talo-calcâneo-navicular, promovendo também a supinação do retropé.
Os outros músculos flexores plantares descritos fornecem apenas 5% da força total de flexão plantar, sendo o músculo plantar tão fraco que a sua função pode ser até mesmo desconsiderada. Além disso, o tibial posterior é predominantemente supinador, apresentando grande braço de alavanca nas articulações transversas do tarso e talo-calcâneo navicular e desempenhando importante papel em controlar e reverter a pronação do pé durante a marcha. O flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux ocupam o arco longitudinal medial e auxiliam no suporte do mesmo durante a marcha. Os músculos fibulares são pronadores primários do pé. Embora o braço de alavanca para a pronação subtalar seja pequeno, o fibular longo promove a flexão plantar e a pronação do primeiro raio ao qual está fixado. A esse músculo é também creditado o papel de suporte aos arcos do pé por envolver os ossos do tarso transversalmente e por passar sob o cuboide, evitando assim a sua queda. Os músculos tibial anterior e extensor longo do hálux podem também supinar levemente a articulação talo-calcâneo navicular. São estes os únicos supinadores ativos no momento do contato inicial da marcha. O extensor longo dos dedos e o fibular terceiro são dorsiflexores e pronadores do pé relativamente fracos. O extensor longo dos dedos também estende as articulações metatarsofalangianas dos dedos 2 a 5. E aos músculos intrínsecos são relegados os papéis de estabilizadores dos artelhos e importantes suportes dinâmicos aos arcos transverso e longitudinal durante a marcha. Bem, é isso. Assim nós encerramos essa videoaula, agradecendo a todos mais uma vez pela atenção e espero que tenha sido proveitoso. Seguem os meus contatos e até a próxima.